Pai do Senhor, meus amados irmãos, na noite dessa sexta-feira, dia 1º de maio, né, dia do trabalhador, e mais uma vez em isolamento social, distanciamento social, venho trazer uma palavra para nossos amados irmãos em Cristo Jesus. E hoje eu quero ler texto bastante profundo, está aqui em Apocalipse, capítulo 5. Todo o capítulo 5 são 14 versículos. O livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abrir. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Eu ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo São João estava aqui exilado na ilha de Patmos, mas ali o Senhor deu a ele a grande revelação do Apocalipse. É a grande revelação das coisas que aconteceriam nos últimos tempos. E veja, meu irmão, eu vou fazer não sei se o nome seria esse, analogia, uma comparação, alguma coisa assim. Eu hoje, no século XXI, dentro da pandemia do coronavírus, diante de tudo isso que o mundo está passando e que nunca passou antes, eu dou graças a Deus, porque João foi exilado na ilha de Patmos. Eu dou graças a Deus, porque naquele lugar o Senhor revelou a ele o Apocalipse. Eu dou graças a Deus, porque a Bíblia Sagrada chegou até nós, e o livro do Apocalipse está entre os 66 livros. Muitos intentaram destruir a Bíblia Sagrada.
O grande mote da reforma, uma das grandes coisas da reforma protestante, foi trazer a Bíblia Sagrada na língua de cada nação, para que possam cada um saber e ler a Bíblia Sagrada, sem precisar que outro leia a Bíblia para ele e ele nem entenda o que está sendo lido, porque naquela época e até alguns anos atrás, vamos dizer assim, né, as pessoas rezavam lá, sem querer falar de religiões, mas rezavam lá sua missa em latim. E ninguém sabia o latim e não entendia nada, mas só falava amém. Mas, na verdade, Lutero fez com que a Bíblia chegasse aos alemães e assim por diante, Calvino na Suíça, Zwinglio em outros lugares também, se não me engano, na Suíça e outros mais. E hoje também o mote das missões transculturais em países, em lugares, em povoados onde a Bíblia não ainda é conhecida na língua original, onde aquele missionário vai pregar, é tentar que o missionário conheça a língua, não só para pregar a eles na própria língua, mas também para traduzir a palavra de Deus. Quando um amigo nosso, irmão Alex, foi missionário no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, uma das regiões mais pobres do Brasil. Na época ele era membro da Assembleia de Deus do Copacabana, pastoreada naquele momento pelo pastor Joanil, saudoso pastor Joanil de Oliveira, hoje pastoreada pelo pastor Abimael. E ali Alex foi missionário e ele trouxe um jovem chamado Felipe, que ainda continua na Assembleia de Deus e é missionário na China. E nesse momento, eu não sei se ele está na China por causa do problema do corona, mas ele está lá para traduzir a palavra de Deus na língua que os chineses falam, para o mandarim. Então, ainda hoje é necessário isso. Mas, pastor, por que o senhor não está falando disso? Eu estou dando graças a Deus, por quê? Porque nesse momento de coronavírus, muitas notícias chegam para nós, muitas coisas são faladas para nós. Pessoas, no início, agora já não estão muito falando, fim do mundo, não sei o que lá. Muitos trazem medo ao coração das pessoas. Mas aqui está um texto no Apocalipse para nos trazer esperança, para nos trazer alegria neste momento difícil. Um livro apareceu ali naquela visão, naquela revelação. Um livro selado, como diz o título. Na destra do que estava sentado sobre um trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este livro não é nada mais do que toda essa revelação que daqui adiante, após este capítulo, no livro do Apocalipse, nos relata até ao final das coisas que irão acontecer. Só que havia ali um anjo forte bradando, dizendo, olha, não tem ninguém que possa, não tem ninguém que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Nem no céu, na terra, debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava muito por causa dessa situação. Então, um dos anciões disse, não chores, está aqui o leão da tribo de Judá. Gênesis 49, do 9 ao 10, profecia de Jacó sobre os seus 12 filhos. Ele disse, naquele primeiro momento em que Judá foi chamado como leão. Até hoje, durante a Bíblia, em outros textos, é falado isso aqui no Apocalipse, diz, o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo. A raiz de Davi, Isaías 53, 7. Jesus, houve a profecia para Davi que nunca faltaria luz para ele. Ele foi o rei que foi segundo o coração de Deus e da sua descendência saiu Cristo para trazer a salvação ao mundo. Mas esse não é o assunto aqui hoje. E o que aconteceu?
Olhei, estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Por que ele disse havendo sido morto? Porque Cristo morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, para verdadeiramente nos dar esperança, não somente da vida aqui nesta terra, mas da vida após a morte, quando ele voltará para arrebatar a sua igreja e nos levará para estar com ele para sempre. E os mortos ressuscitarão também nele. E esse cordeiro, havendo sido morto, que tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, e aqui está citado, aliás, eu citei até errado antes, né? Isaías 11, 1 e aqui em diante, depois Isaías 53, 7. Tomou o livro da destra do que estava sentado o trono, e tomando o livro, os anciões, 24 anciões, os 4 animais, prostraram diante dele com harpas, salvas de ouro cheia de incenso, que são a oração dos santos. A minha oração, a tua oração, oração de todo o servo de Deus em toda a face da terra, não somente hoje, em todo esse tempo, ela chega diante de Deus como incenso suave às suas narinas. Quando você ora com sinceridade, quando você ora com fé, quando você ora verdadeiramente, que o Senhor sabe que o teu coração está aberto diante dele, o Senhor está ouvindo a tua oração. Pastor, o Senhor vai atender todos os meus pedidos? Não. Até o Senhor Jesus Cristo chegou aqui na terra e falou: Pai, se for possível, seja feita a minha vontade, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se for possível, passe esse cálice de mim. O cálice foi passado? Não foi passado. Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Então, na minha vida, na tua vida, nem tudo que você quer e que eu quero, que eu gostaria que acontecesse, da forma que eu gostaria que acontecesse, acontecerá. Mas isso não quer dizer que o Senhor não está olhando por nós. E diz mais, eles cantavam um canto dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e ele reinarão sobre a terra. Lembra que no início eu disse, eu dei glória a Deus por causa do João ter ido para Patmos, Deus ter revelado, a Bíblia chegar até nós? Porque aqui está escrito que aquele que aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador, aquele que acreditou na morte de Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e aquele que permanecer fiel até o fim, reinará com Cristo. Esta é a promessa de Deus para nós e ela se cumprirá. Não é o coronavírus, não é o problema político do Brasil, não é o problema financeiro do Brasil, nem qualquer outra coisa que venha acontecer que impedirá que um dia nós reinemos com Cristo na sua glória. Temos apenas que permanecer fiéis. Temos que permanecer na presença do Senhor. Mais adiante eles cantaram outro canto e disseram, e aliás aqui no versículo diz que eram milhões de milhões e milhares de milhares, e que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. O último versículo diz para nós assim: os 24 anciões prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. Ele não somente vive para todo sempre, mas ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe através desta palavra, minha amada irmã. Eu vou orar por ti nesta noite. Amado Senhor que venceu. O Senhor venceu a morte, venceu Satanás, venceu o inferno. Ó Senhor Deus, o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra. Senhor Deus, a nossa vida está em tuas mãos. Eu entrego a nossa vida em tuas mãos. Eu entrego a vida dos teus filhos em tuas mãos, crendo no teu poder, ó Pai, que a vitória virá, que a vitória chegará e que brevemente nós estaremos reinando com o Senhor na glória. Ó Pai, longe de todas essas adversidades, esses problemas, essa dificuldade que vem no nosso dia a dia. Mas, Senhor Deus, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muito obrigado pelas bênçãos, pelas vitórias que já deu e aquela que ainda há de vir. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe através desta palavra, meu amado irmão. Tenha fé, confie que o Senhor está no controle de todas as coisas. E brevemente a vitória chegará a todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe.